Hoje é um dia maravilhoso para cada um de nós. Nós compartilhamos aqui domingo passado, falamos sobre o poder que nós temos disponível para fazer com que a nossa carne ela não nos controle e não nos governe. Hoje de manhã eu falei aqui assim, que quando eu me converti, o que foi me ensinado é que a primeira batalha que eu tinha que ter era com o diabo. Eu tinha que batalhar contra o diabo, porque o diabo, ele era o meu único inimigo. E na verdade, o diabo é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas você tem também um outro inimigo, tão forte, tão poderoso quanto o diabo, que às vezes as pessoas não nos ensinam isso quando a gente se converte. E eu lembro que quando eu me converti, muitas vezes a gente saía marchando pela cidade, jogando sal nas entradas da cidade, guerreando contra o diabo. Era assim que foi nos ensinado. E as pessoas que nos ensinaram dessa maneira, não é porque elas são ruins, porque elas aprenderam assim, e elas nos ensinaram assim. E a gente saía marchando pela cidade, jogando sal nas entradas da cidade, repreendendo o diabo, falando para o diabo que ele não podia entrar dentro da nossa cidade. A gente fazia isso também dentro da nossa casa. Eu lembro que lá em casa eu pegava um pouquinho desse sal, eu falava, eu vou passar aqui dentro, num portal aqui de casa, e jogava sal, a chuva passava e lavava aquilo tudo e ia tudo embora. E a batalha que foi nos ensinado que a gente tinha era contra o diabo. Mas você tem um outro adversário, que se você não mortificar ele, o diabo vai poder te destruir através da sua carne. É a sua carne. E nós compartilhamos aqui domingo passado, aonde é que estão as guerras? Aonde é que estão as brigas? As confusões, as contendas? Aonde é que estão essas coisas? Onde é que elas existem? Tiago diz que elas estão dentro das pessoas. E é isso que nós precisamos. Por isso que a gente fala tanto sobre a oração. Porque quando você está orando em outras línguas, você está mortificando essas coisas. E aí eu falei também aqui hoje, compartilhando com os irmãos que estavam aqui, eu falei assim, vocês lembram que quando Jesus, ele viu o diabo vindo contra ele, ele falou assim, olha, lá vem o diabo. Olha ele ali, ele está vindo. E ele nada tem em mim. A primeira batalha que você tem, não é contra o diabo. A primeira batalha que nós temos é contra a nossa carne. Se você vencer a sua carne, o diabo vai ser facinho de você vencer. Porque o diabo não vai encontrar nada dentro de você. Se você fazer com que o Espírito Santo mortifique os feitos que está dando brecha para que o diabo ataque você, ele não vai encontrar nada em você. Foi por isso que Jesus Cristo falou assim, olha, lá vem o diabo e ele nada tem em mim. E vocês lembram de um outro texto da palavra de Deus, eu acho que está lá em Atos, que fala que de 7 homens que foram expulsar o diabo, e esses 7 homens então usou a autoridade que Paulo tinha, e ele falou assim, olha, eu expulso você, diabo, em nome do Jesus que Paulo prega. E o diabo então falou para aqueles homens, olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Quem são vocês? E diz que esses homens saíram desnudos, foram agredidos, e o diabo deu um couro neles. Por isso que é tão importante
você passar tempo em oração. Por isso que é tão importante você passar tempo fazendo com que a sua carne não prevaleça contra você. Quando nós estamos orando em outras línguas, você está deixando com que o Espírito Santo mortifique esses feitos que está dentro de você. Eu falei com os irmãos que estavam aqui hoje, que quando eu usei drogas, eu não cheguei a ficar tão alucinado pelas drogas assim, mas tinham pessoas que geralmente é assim, né? Quando a gente usa drogas, no início, você encontra aquele tanto de pessoas para te dar as drogas. Vocês já viram falar isso? Você nunca paga pelas drogas, você sempre vai encontrar alguém para te dar. Você não paga. Mas em um determinado momento, quando eles percebem que você já se tornou um viciado, aí você tem que pagar. Aí você começa a comprar. E eu lembro que existiam pessoas que eles sabiam que o cara era muito viciado naquela droga, e eles colocavam um pouquinho assim da cocaína assim, e falavam lá, chama aquele rapaz lá, e chamava o rapaz e falava assim, olha, tem ali, mas aquela quantidade ali é tanto, e era assim, talvez 10 vezes mais do que o valor que custava. E quanto mais quando eles sabiam que não tinha ninguém na cidade que tinha, só aquele grupo de pessoas ali que tinha, os caras iam lá e pagavam, porque o vício era tamanho, o desejo de usar droga era tamanho, que eles não importava a quantidade, se eles tivessem o dinheiro, eles pagavam o que estava pedindo. Mas se você continuar orando em outras línguas, se você continuar batalhando pela sua fé, vai chegar uma hora onde aquelas coisas que governou a sua vida durante anos, aqueles desejos que fez você pagar mico, você já viu falar esses desejos que fazem a gente pagar mico? Aquelas coisas que você quer tanto, que ridiculariza você, você vai poder um dia chegar para essas coisas e falar, basta, eu não quero mais isso. Como um dia eu cheguei para aquelas drogas e falei, não quero mais, isso não me atrai mais. O diabo só pode nos tentar com aquilo que a gente queira, ele só pode tentar você com aquilo que você deseja, e esses desejos, eles estão dentro de você, e cabe você matar esses desejos. E você só vai conseguir matar esses desejos através do Espírito. Por isso que nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo. Você não está só, você tem o Espírito Santo. Eu estava falando aqui hoje com os irmãos que a minha parte como pastor não é alimentar as ovelhas. Eu já vi algumas pessoas falando assim, a parte do pastor é alimentar as ovelhas. Não, a parte do pastor, quem conhece um pastor de ovelha, nunca viu o pastor com grama na boca. Você já viu? Vocês já viram um pastor com a grama na boca? Não, a função do pastor é levar as ovelhas para que elas comam. A minha função como pastor não é comer por vocês, mas é mostrar para vocês, olha, é ali tem comida, é falar para vocês, orem em outras línguas, adore a Deus, leia a palavra, e essa vai ser uma escolha que nós precisamos fazer, todos os dias nós precisamos fazer, amém? Hoje eu estava compartilhando com os irmãos aqui, e eu falava com eles assim, alguns dos que não vieram aqui de manhã, né? Pode responder os que não vieram aqui de manhã. Eu perguntei assim, se eu fosse
falar para vocês qual seria a evidência dos últimos dias que Jesus falou na Bíblia. O que iria acontecer nos últimos dias? Uma evidência muito forte que Jesus falou que nos últimos dias nós teríamos algumas coisas acontecendo. O que seria essas coisas? Vocês podem me responder? Alguns de vocês? Que Jesus falou assim, que iria acontecer nos últimos dias. Uma evidência muito forte dos últimos dias. Alguém quer responder? Pode falar, não tem problema. Guerras, verdade. Terremotos, verdade. Olha, também, o amor de quase todos se esfriaria. Resumindo tudo isso, a maldade iria se multiplicar. A maldade iria se multiplicar. E aonde é que está essa maldade? Ela está dentro dos homens. E é por isso que é tão importante nós passarmos tempo com Deus. É por isso que é tão importante nós nascermos de novo. Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Mas mesmo depois de nascer de novo, você continua com a carne. Aonde você precisa levar essas coisas que pode atrapalhar sua caminhada com Deus para um lugar de morte. Eu queria que vocês abrissem em Romanos 12. Antes de ler Romanos, eu queria pegar essa linha do que eu já estou compartilhando com vocês. Vamos ver em Mateus 24. Vocês lembram que Jesus falou que os últimos dias seria como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Vocês lembram como era que a Bíblia diz que eram nos dias de Ló? Dá para vocês entender a perversidade que existia naquela cidade de Sodoma e Gomorra, ao ponto dos homens querer fazer relação sexual com os anjos. A Bíblia diz que quando os anjos entrou dentro da cidade de Ló, de Sodoma e Gomorra, diz que os homens daquela cidade desejaram ter relação sexual com os anjos. Tamanha perversidade no coração daqueles homens. Hoje eu estava falando aqui para os irmãos aqui na igreja hoje que a igreja, ela baixou tanto o padrão dela de verdade, que hoje todo mundo fala que é crente. Todo mundo é crente. Mas todos eles fazem o que querem. E olha o que diz aqui em Mateus. Vamos ver o que Jesus diz aqui em Mateus. Mateus 24. Olha o que Jesus diz aqui, a evidência dos últimos dias. Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3.
tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. Então, se naquele tempo Jesus estava falando cuidado para que ninguém vos seduza, qual seria a mensagem de hoje? Você acha que nós podemos tirar esse cuidado para nós não sermos seduzidos? Não. Da mesma maneira, nós precisamos entender que cada um de nós precisamos e temos a responsabilidade de termos esse cuidado para que ninguém te seduza. Qual o cuidado que você tem que ter como crente? Que ninguém me seduza. Que ninguém seduza qualquer um de vocês. Por isso que o padrão que nós temos aqui no nosso meio, ore em outras línguas. Esse é o padrão que nós temos para nos mantermos unidos, para crermos nas mesmas coisas, andarmos nas mesmas coisas. Se nós abrirmos mão da oração em línguas, vai chegar uma hora. O pastor David falava assim, que todas as pessoas que saíam da igreja dele, depois de um ano, eles já não estavam mais orando em outras línguas. E depois de um ano, a maioria deles estava fazendo o que o mundo estava fazendo, concordando com as coisas do mundo, aceitando os padrões do mundo, vivendo conforme os padrões do mundo. Por isso que eu digo para vocês, fiquem perto de pessoas que encorajem vocês. Quando vocês estiverem participando de uma reunião, ali nós temos reuniões de oração online. Temos um grupo de irmãos que estão dando uma assessoria para a nossa igreja. Agora mesmo Step faz parte, Neto também já está fazendo parte, Guido, Lavínia. Quem pode participar? Qualquer um de vocês. Sexta-feira eu fiquei com eles de 9 horas da noite, de 8 horas da noite até 11 horas, orando em outras línguas. Teve mais um grupo de pessoas aqui que fez também. Não posso ir e tal, trabalho o dia inteiro. Mas você pode entrar, ficar meia hora, uma hora. Isso vai te ajudar na sua caminhada. Vai te ajudar para você não ser seduzido e nem enganado. Vai te dar a força que você precisa para você reconhecer a verdade. João diz assim que nós temos uma unção, e essa unção ela é o que? Verdadeira. E essa unção que ela é verdadeira, não há necessidade de que ninguém nos diga, que ninguém fale para a gente, olha, o caminho é esse. Ou o outro diga para você, não, o caminho não é esse, o caminho é aquele. Se você estiver orando, você vai saber qual é o caminho. Sim, você pode ouvir outras pessoas que talvez digam para você qual é o caminho certo. E quando aquela pessoa falar para você, vai cair como uma ficha, né? Não, realmente, essa pessoa ela está me dando o caminho certo. Ela está me direcionando para o caminho certo. Amém? Então olha o que diz aqui. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome. Jesus está falando aqui que muitos não vão vir em nome de Buda, não vão vir em nome de Alá, mas vai vir em nome dele.
falando em nome dele. E aqui ele continua dizendo assim: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo. Não apenas eu sou o Cristo, mas eu represento o Cristo aqui também. O que ele está querendo dizer também é isso: eu represento Cristo, eu falo em nome de Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. Desencaminharão muitas pessoas. Entenda aí, gente. Qual é a evidência dos últimos dias, do final dos últimos dias? Maldade, perversidade. Lá em Timóteo diz que os homens, eles se tornarão arrogantes, insubmissos a pai, a mãe, blasfemos, mentirosos, soberbos. Olha para você ver o tanto de coisa. Eu falei hoje aqui de manhã que eu tenho uma boa batalha. E essa mesma batalha é a batalha que você tem. Já pensou aquele dia que nós vermos o diabo vindo contra nós e a gente pode falar: lá vem o diabo, e ele nada tem em mim. Deixa ele vir. Ele nada tem em mim. Mas enquanto esse dia não chega, é melhor que nós venhamos continuar sentado nessa cadeira, ou sentado lá no seu sofá. Ore bastante outras línguas, porque quando você está fazendo isso, você está fazendo com que todas aquelas coisas que poderiam te atrapalhar na sua caminhada, estejam em processo de morte. Amém? Eu não gostaria de encontrar o diabo um dia e falar assim: olha, sai diabo, em nome de Jesus, daquele Jesus que fulano prega, ou daquele Jesus que ciclano prega, e o diabo olhar para mim e falar assim: olha, ciclano eu conheço, Jesus também eu conheço, mas e você? Quem é você? Esse é o tempo de nós entrarmos nesse processo, aonde nós estamos sendo mudados, para que nós venhamos ser uma geração que vamos entrar no avivamento poderoso. Amém? E aqui diz assim: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Quase tudo aí vocês acertaram, né? Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. As dores de parto, quando elas começam, o que acontece? Quando as mulheres começam a sentir as dores de parto, a tendência é parar ou aumentar? Aumentar. Até que nasça o filho, não é isso? Então Jesus falou aqui que isso tudo é como se fosse o início, o princípio das dores de parto. Então a tendência, gente, é o mundo ficar como? É por isso que a palavra de Deus diz que nós podemos ser o sal dessa geração. A igreja está perdendo o padrão. Às vezes você encontra alguém, poxa vida, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa, o pastor Oral até brincou essa semana, né? Aí a pessoa está lá com um cigarrão, um copão, sentado numa roda, escarnecedores, aquela coisa toda. E aí você fala de Jesus para ele e fala assim: não, eu sou crente.
Eu sou até pastor. A minha igreja é ali, ó. Os padrões que a igreja está tendo é muito abaixo do que Deus quer para mim e para você. O mundo está virando um caos. E a igreja está deixando com que a influência do mundo entre lá dentro e seja uma coisa só. É por isso que a palavra de Deus diz: se nós formos representantes realmente de Cristo aqui, o mundo, ele vai te odiar. O mundo vai me odiar. A palavra de Deus diz que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão, que harmonia tem entre o justo e o ímpio? Algumas pessoas falam assim: mas Jesus andou com Judas. Andou, e foi um modelo para Judas. E esses dias eu vi alguém falando assim: por que Jesus teve que andar com Judas? Porque Judas tinha que ter o melhor de Deus, para que ele pudesse ter oportunidade. E essa oportunidade foi dada a ele. Então vamos continuar aqui? Contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. Então ele vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis amados por todos. É isso que está falando? Odiados. Isso me ajudou tanto, sabe por quê? Porque eu comecei a perceber que as pessoas não eram contra mim. Elas não tinham raiva de mim. Mas elas tinham raiva e ódio do que eu represento, do que você representa. Se você estiver andando com Deus, eles vão nos odiar. Porque nós não vamos fazer o que as pessoas do mundo aí fora estão fazendo. E aqui fala assim: e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Só se nós formos seus seguidores, entenda isso. Se nós não formos, o mundo vai nos amar, vai nos abraçar. Oh, que cara legal, eu não sabia que você era tão legal igual você é. E aqui fala assim: nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Nós estávamos compartilhando aqui esses dias assim, né, que as pessoas, elas estão muito enganadas em relação ao amor. Elas acham que amar é você aceitar tudo, é você concordar com tudo, é você abraçar qualquer coisa, e você nunca ter uma opinião de verdade que conteste. Você acha que se nós fôssemos viver dessa maneira, o que iria acontecer? Nada. Nós não teríamos confusão com o mundo. Mas por causa da verdade de Deus em mim e você, o mundo pode e deve nos odiar. E aqui fala assim: aquele porém que continuar firme até o final será salvo. Versículo 12: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele porém que continuar firme até o final será salvo.
Agora eu queria que vocês abrissem aí Mateus 24, 36. Pula um pouquinho aí, 36, fala assim: entretanto, a respeito daquele dia, Jesus continua falando a respeito daquele dia. E ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, nem o filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo. Em outras palavras, gente, fazendo o que quer. O povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Agora eu queria que vocês voltassem um pouco para Romanos. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos. Romanos 12. É para frente. Voltar que eu falo é a maneira, mas é para frente. Romanos 12. Gente, Paulo está escrevendo isso aqui, não é para ímpios, mas para crentes. Ele está escrevendo isso aqui para uma carta para os cristãos. Quando nós recebemos Jesus, nós ainda continuamos dentro de um corpo, dentro de uma casa, e essa carne é como se fosse o seu homem exterior. Esse corpo que eu tenho, essa carne, ela não se converte. Essa carne que eu tenho, ela não é filha de Deus. Essa carne que você tem é filha do seu pai e da sua mãe. Foi eles que fizeram. E essa carne que nós temos, ela ama o pecado. Ela ama servir ao mundo. Ela ama as paixões. Essa carne, ela não vai se converter, ela não vai para o céu. E em todo o tempo que nós estivermos morando dentro desse corpo, nós vamos precisar batalhar uma boa luta contra essa carne. Nós lutamos todos os dias com maus pensamentos, lutamos com preguiça, lutamos com insegurança, lutamos com medos. Mas se nós continuarmos orando em outras línguas, todas essas batalhas nós podemos superar elas. Eu não vou conseguir vencer qualquer fraqueza que eu esteja enfrentando agora com a minha força, mas eu posso vencer qualquer fraqueza que eu esteja enfrentando hoje com a graça e com a força de Deus. Aquelas coisas que talvez hoje eu esteja dominado e controlado por aquilo, pagando absurdo por causa de coisas que talvez me faz mal. Um dia eu posso olhar para essas coisas e falar: não, eu não quero. Isso para mim é esterco. Eu não gosto mais dessas coisas. É melhor que você seja um homem ou uma mulher que esteja orando, buscando a Deus, ainda que você esteja enfrentando a fraqueza, do que ser um homem ou uma mulher que já se entregou a qualquer paixão que está te governando.
seja ela raiva, seja ela vícios, seja ciúmes, seja mentira. Eu sou mais ser um ciumento que está orando, do que ser um ciumento que abriu mão da oração. Sabe por quê? Porque se eu for um ciumento, um homem que está lutando com ciúmes, mas estou orando, vai chegar um dia onde eu vou procurar, cadê aqueles ciúmes? Não, tá aí, você pode ir para São Paulo, pode ir para o Rio de Janeiro, você pode ir, não vai mais existir. Não importa qual seja a sua luta hoje, não pare de orar em outras línguas. Esse é o cuidado que Jesus está falando aqui para nós. Ore. Vocês lembram que Jesus também falou assim, quando ele estava lá no Getsemane? Naquele monte orando, ele falou assim: olha, o Espírito, ele é forte e ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne nós não podemos dar trégua para ela, e por isso que ele falou assim: ore, vigie, ore. Essa é a força que nós temos para atravessar qualquer que seja a luta que nós estejamos enfrentando. E aqui em Romanos 12, Jesus falou assim, Paulo escrevendo para Romanos, para a igreja de Romanos, ele falou assim, versículo 1, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, é como se fosse um apelo, olha, eu não posso fazer isso por vocês, é vocês mesmos que têm que fazer isso por vocês. Cada um de vocês que estão vindo aqui na igreja, precisa entender isso. Não sou eu que sou responsável pela sua felicidade, pelo seu sucesso. Não sou eu que dou cargos, que dou ministério. Não sou. E se você receber isso de Deus, homem nenhum poderá te tirar. É por isso que cada um de nós temos um caminho. Eu nunca vou poder chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não fui usado por Deus, pelo Senhor, porque o pastor Júnior não me deu oportunidade. Eu não dou ministério para ninguém. É Deus que te dá, e quando Ele te der, nenhum homem poderá te tomar. Amém? É responsabilidade de cada um de nós comermos, nos alimentarmos, estarmos fortes, porque o mundo ele vai se tornar pior, e mais pregadores desse tipo que Jesus está falando aqui, irá surgir falsos, e no dia que chegar um falso aqui no nosso meio, vocês vão poder detectar como? Se vocês não passarem tempo orando em outras línguas, buscando a Deus, como vocês vão discernir o que é verdade e o que não é verdade? A palavra de Deus diz aqui, existe um caminho para mim e para você, para que nós possamos nos livrar de todas essas maldades que está surgindo no mundo. E aqui Paulo diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis, não deixe com que o mundo cauterize a sua cabeça,
diga para você: não, está todo mundo bem. Alguns anos atrás, talvez uns 6, 7 anos atrás, uma pessoa me procurou. E ela me procurou porque ela estava com um problema de relacionamento dentro de casa. E ela tinha muito problema com o suposto marido dela. E ela começou a conversar comigo: meu marido, meu marido, meu marido. E ela era uma líder em outra igreja. E eu fiquei ouvindo aquilo. Marido, marido, marido. Eu falei assim: deixa eu te falar. No meio da história, Deus falou assim: pergunta a ela se realmente ela é casada com este homem. Eu perguntei, parei ela e falei assim: deixa eu te falar aqui. Você está falando que esse homem é marido seu. Você é casada com ele? Sim, eu sou casada. Sim, ele é meu marido. Eu falei: mas você casou civilmente com ele? Ele é seu esposo, você casou com ele? Ela: não, eu não sou casada com ele. Civilmente não, mas a gente mora junto já há muito tempo. Isso, ela era uma líder, pregadora, em um outro lugar. E já tinha muitos anos que ela estava lá nesse lugar. Eu falei: filha, você não pode continuar assim. Esse homem que você mora com ele não é seu esposo. Você está em fornicação com esse homem. Você tem que tomar a decisão rápida de casar com esse homem, ou então deixar ele. Ah, mas ele não quer e não sei o que. Então você tem que tomar uma decisão. Mas viver dessa maneira você não pode. Vocês estão vendo aí como é que estão os padrões, gente? Nós estamos falando de pessoas que são líderes em outros lugares. E se nós não tivermos padrões, nós vamos nos sucumbir ao mundo. Paulo diz assim, olha, ele está falando aqui: por favor, por misericórdia, por favor, apresente os vossos corpos, passe tempo orando em outras línguas, adorando a Deus, lendo a palavra. É dessa maneira que nós estamos fazendo com que essas coisas que poderiam nos atrapalhar e nos destruir lá na frente, estejam em processo de morte. Apresente os vossos corpos. Como eu apresento o meu corpo, Paulo? Ah, se você passar 1 hora todos os dias orando em outras línguas, sabe, aquelas raivas, aquelas contendas, aquelas discórdias, aquelas mentiras, elas vão sendo destruídas dentro de você, e você vai ficar livre, pelo poder que é no nome de Jesus. Porque só pelo Espírito é que nós fazemos com que os feitos do nosso corpo morra. Às vezes eu olho para dentro de coisas dentro de mim, que eu falo assim: meu Deus, isso é muito feio, eu não quero isso. Aí eu vou falar, Thaís. Pode falar? Às vezes, de vez em quando, ontem mesmo a gente tivemos umas, sabe aquelas opiniões diferentes, que às vezes um fica com a cara fechada, e aí, nenhuma dessas opiniões diferentes, Thaís teve uma opinião, tive outra opinião, e nós virou o beiço um para o outro. Sabe aqueles negócios de virar o beiço? Que você dá raiva daquela pessoa, que está vendo que eu estou certo? E aí de repente o Espírito Santo chega para dentro de mim e fala assim: filho, essas coisas não é mais para existir dentro de você.
E aí você olha aquilo ali de uma maneira tão feia que você fala: meu Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero. São essas coisas que você não se importava. Se você continuar orando em outras línguas, é impossível que essas coisas não te importune, é impossível que você durma com uma cabeça tranquila, sem se preocupar com mais nada, porque o Espírito Santo vai trazer luz para dentro dessas coisas e vai te incomodar, até aquele dia onde você vai falar assim: meu Deus, ou eu paro de orar, ou eu paro de fazer essas coisas. É melhor que eu pare de fazer essas coisas, eu não quero mais isso está virando um lixo para mim. É o que vai acontecer. Não pare de orar em outras línguas. É por isso que o diabo tem tanta raiva dessa mensagem. Ele não se importa que a gente saia na cidade marchando contra o diabo. Bora marchar contra o diabo. Diabo! Mas o dia que você entende que a sua maior batalha não é o diabo, no momento, a sua maior batalha é a carne, é a sua carne que faz você brigar com seu esposo, é a sua carne que faz com que você conte tantas mentiras, é a sua carne que cria ciúmes, invejas, contendas, brigas, discórdias, está lá dentro de você. E a palavra de Deus diz: se alguém é tentado, não diga eu sou tentado por Deus. Não é Deus que está te tentando, mas você e eu somos tentados por aquilo que existe dentro de nós, e nós precisamos matar essas coisas, e só pelo Espírito que nós matamos essas coisas. Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? É uma liberdade de andarmos altaneiramente, livres do pecado, livres de qualquer coisa que possa nos prender. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: livrando de uma maneira poderosa, livrando tenazmente do pecado que nos assedia, todos os dias está querendo nos assediar. Corramos com esperança para Cristo. Amém? Enquanto você tiver essa carne, você tem uma luta, e que o padrão da oração seja algo que seja o padrão mais alto para a sua vida e para a minha vida. Não é todo dia que eu oro. Às vezes eu preciso fazer uma viagem, às vezes eu preciso ir lá ver a Aninha, às vezes eu preciso resolver algumas coisas. Acontece de eu não ter uma vida de oração, talvez um dia, 2, mas na minha agenda, a oração está em prioridade, acima de qualquer coisa que eu possa fazer. Não fuja da oração. Fique lá. Amém? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora Judas, finalizando, está para acabar. Versículo 17. De novo, gente, se vocês forem ler Judas aqui, ele está falando de falsos ensinos, doutrinas erradas, falsos mestres que se introduziram no meio da igreja e começaram a falar para as pessoas dentro da igreja, pessoas que vieram em nome de Cristo: não precisa estudo não, para que estudo? Não tem perigo não, você pode sim,
viver como você queira viver, fazer o que você queira fazer. O importante é a sua felicidade. Misericórdia. Que padrão é esse? E aqui Judas fala assim, versículo 17: vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente. No nosso caso, precisamos lembrar daqueles apóstolos que nos ensinaram, lembrar da vida do pastor Dave Robson. Não fica lá dentro de nós aqueles ensinos poderosos, como esses outros apóstolos que Judas está falando aqui, apóstolo Paulo, tantos outros, Pedro. E ele fala assim: vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertaram, nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões, são eles que provocam divisões, porque eles vão chegar aqui, vão chegar em outros lugares, onde tem pessoas fazendo o que nós estamos fazendo. Não precisa, vocês não precisam viver assim, vocês não precisam fazer isso. Eu tenho alguém que manda uma mensagem para mim todos os dias, orando pela minha vida, e eu sou muito abençoada. Eu não preciso orar em línguas, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso jejuar. Você já viu aquelas orações que as pessoas recebem? E você olha para a vida daquela pessoa, poxa vida, olha, parece que realmente ela está bem. A minha vida é a maior guerra, a sua vida é a maior guerra. Eu estava falando para a Esté hoje, que eu sou grato a Deus por vocês que são participantes comigo nesse sofrimento. E o apóstolo Paulo estava falando para um grupo de irmãos que falava assim, para eles: alguns me deixaram, foram embora, amaram esse mundo e se foram, mas vocês têm pagado um preço comigo, nas minhas perseguições, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. Vocês têm sido aqueles companheiros que eu tenho. Amém? E aqui Judas fala assim, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão suas próprias ímpias vontades. Esses são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas, e não têm o Espírito, quer dizer, não são dominados, direcionados, guiados pelo Espírito, pelo seu homem interior, mas são dominados pela sua natureza, pelo seu homem exterior. Vós, porém, amados, não façam isso, mas vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. Como eu me edifico na minha fé? Orando no Espírito Santo. Ore em todo o tempo. Amém? Estiver dirigindo, ore em línguas. Estiver lavando vasilha, ore em línguas. Adore a Deus. Os dias que virão, gente, não serão dias fáceis, serão piores do que esses dias dos quais nós estamos vendo aqui. E nós precisamos de pessoas fortes que segurem a verdade. Se um dia eu voltar para as drogas, não vai acontecer isso, nunca. Mas se um dia acontecesse e eu chegasse aqui, alguns de vocês iam me dar um couro.
Olha, pastor, isso é ruim. Couro, eu sei. Vamos batalhar pela nossa fé. Nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, Pai. Abençoe a casa dessas pessoas, a família de cada uma delas, dê elas a força que elas precisam, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos travar uma boa luta, não importa, Pai, a circunstância, a dificuldade que cada um esteja enfrentando agora, mas nós queremos dizer, Pai, que nós nunca iremos parar. Não importa o que o diabo tem jogado ou lançado contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, mas nós iremos travar essa boa batalha, Pai. Nós continuaremos orando em outras línguas para a nossa edificação. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Dê a elas o que elas precisam e o que elas necessitam. Troque a fraqueza, as dificuldades que elas estão enfrentando hoje, pela Tua graça e pelo Teu poder. Amém?